Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Normalmente, antes de começar a fazer a preparação, eu faço as minhas orações, peço a proteção do Espírito Santo para que eu possa transmitir apenas aquilo que é a vontade de Deus. Mas hoje eu vou fazer isso com vocês, para que vocês comecem a fazer também, ok? Então vamos fazer assim, dessa maneira. Todas as vezes que nós estivermos reunidos, pessoalmente ou por aqui, nós vamos estar reunidos em nome de Jesus, tá? Então nós estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos pedir a intercessão do Espírito Santo para que tudo aconteça de acordo com a vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora nós estamos preparados para falar sobre as coisas de Deus de acordo com a vontade dele. Nessa formação em que nós estamos procurando nos esvaziarmos das coisas do mundo, hoje a gente vai falar sobre a tristeza. A tristeza que é contrária à fé viva. Tristeza é uma coisa muito séria que domina as pessoas que não têm fé, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando o homem desvia-se da fé, ou seja, deixa de acreditar em Deus, passa a sentir medo e insegurança o tempo todo e se torna uma pessoa triste, infeliz, pois se sente incapaz de enfrentar os riscos que a vida sempre apresenta e as pessoas capazes de causar o mal. A tristeza é a ausência de paz interior, é o lugar de conflitos internos, que muitas vezes levam até a depressão. A tristeza é uma arma do demônio quando faz a pessoa se tornar pessimista, causada pela frustração do dia a dia, fazendo com que ela não espere e não confie em Deus. A tristeza é uma brecha que o demônio usa para minar nossa fé em Deus. A gente não acredita em mais nada, a gente não acredita que Deus está cuidando da gente, né? Mas existe a tristeza espiritual, que é fruto da reflexão, que é fruto do reconhecimento de nossas faltas e da ofensa a Deus, que tem o seu valor positivo, pois além de levar o homem à penitência, à compulsão e às lágrimas pelo arrependimento, também o conduz, pela confiança na misericórdia divina, a levantar-se após a sua queda no pecado e a regressar pelo caminho da fé. Pode nos levar à salvação pelo caminho da fé. Então, quando a gente comete algum pecado, né, comete alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus, a gente sente uma tristeza, né, porque fez aquilo. Essa tristeza é positiva porque ela faz com que a gente pense no que fez, se arrependa, confesse a Deus o pecado e se comprometa a não pecar mais. Então essa tristeza é muito positiva. A tristeza se manifesta quando a pessoa não consegue realizar o seu desejo, tornando-se frustrada, insegura e receosa de que algo ruim aconteça. Ela prefere recuar e se manter retraída por se sentir incapaz. A pessoa que não tem fé, ela se sente incapaz, porque ela acha que ela pode fazer tudo sozinha, tudo depende dela. Se ela não confia em Deus, se ela não tem fé, ela começa a ficar frustrada, porque as coisas do mundo são perecíveis,
e ela não tem esse poder de domínio sobre todas as coisas. A tristeza se manifesta quando a pessoa tem medo de ser excluída e, por um mecanismo de defesa, prefere evitar os conflitos fugindo das situações. Muitas vezes, pela falta de fé, a gente acha que vai ser excluído, né? Que as pessoas não vão nos amar como a gente espera, como Deus espera que todo mundo ame. Então a pessoa prefere se retrair, né, se prevenir, se afastar, do que tentar fazer alguma coisa, porque ela se sente excluída. A tristeza se manifesta quando a pessoa acha que determinada situação não tem solução e se sente impotente e fraca. Isso é muito comum porque nós somos humanos, né? Nós não temos poder de resolver todas as situações, só Deus pode resolver tudo. Para Deus nada é impossível. Então a pessoa que não acredita nisso, ela se sente fraca e impotente. Isso é que a tristeza provoca na pessoa. A tristeza se manifesta quando a pessoa sente ciúme de alguém ou de algo e tem a sensação de que vão tirar dela aquilo que ela acredita que seja seu, por propriedade. A pessoa que acha que é dono de alguma coisa, né, sente ciúme daquelas coisas que ela tem, ela acha que todo mundo está sempre querendo tirar as coisas dela. Isso é uma fraqueza da tristeza, porque se ela confiasse mais nas coisas de Deus, se ela buscasse mais a Deus, ela não teria essa desconfiança das pessoas. E pior de tudo, a tristeza se manifesta quando a pessoa não suporta a felicidade do outro e sente inveja. Pessoa triste, porque não confia em Deus, ela olha para os outros que estão felizes e fica com inveja, né? Aquela inveja assim, eu queria tanto sentir isso aí que a pessoa está sentindo, mas não procura confiar em Deus, né? A pessoa afetada pela tristeza é movida por uma força destrutiva que a faz odiar até a si mesma e até mesmo atentar contra a própria vida e a felicidade dos outros. A tristeza, que não é controlada, que não é dominada, ela vai aumentando cada vez mais até se tornar ódio por si mesmo e pelas pessoas. Então é muito importante que a gente domine a tristeza no nosso coração. E a gente consegue fazer isso confiando cada vez mais em Deus. E o veículo que a gente vai usar, o caminho que a gente vai usar para confiar mais em Deus é Maria. Maria era feliz porque acreditou, aderiu com seu sim incondicional aos planos de Deus. Sem ver, sem entender, sem perceber, ela gerou a salvação para o mundo, porque acreditou nas palavras do anjo Gabriel. Foi por causa da sua fé que Maria foi proclamada bem-aventurada por sua prima Isabel. Bem-aventurada és tu que creste, porque se cumprirão as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Isabel falou para Maria que por causa da fé que ela teve nas palavras do anjo, nas promessas de Deus para a vida dela, que ela vai poder cumprir tudo que Deus pediu a ela. Maria reconhecia acima de si Deus como o único incapaz de se enganar ou de nos enganar. A inabalável fé de Maria sofreu imensas provas. A primeira prova que Maria sofreu foi a prova do invisível, quando viu o menino Jesus no estábulo de Belém e acreditou que aquela criança ali era filho de Deus. Maria passou pela prova do incompreensível, quando ela viu Jesus nascer no templo e acreditou que ele é eterno. Ela viu aquela criança e acreditou que ele era Deus. E Maria passou pelas provas das falsas aparências, quando viu Jesus na cruz morrendo e acreditou que ele tinha todo o poder, até mesmo de ressuscitar. Maria teve fé o tempo todo e por isso
ela mereceu toda a glória e toda a recompensa que Deus deu a ela. Senhora da fé, Maria viveu intensamente sua adesão aos planos de Deus com humildade e obediência. O homem não pode, por si mesmo, sozinho, crer e confiar em Deus. Isto é, por si só, o homem nunca terá fé, porque a fé é um dom de Deus e, ao mesmo tempo, uma virtude. Então, a fé a gente não conquista, a gente não luta para ter fé. Fé é um dom de Deus, Ele dá quando Ele quer. Devemos sempre a Deus, pedir a Deus que aumente a nossa fé, pois o mundo apresenta muitas armadilhas capazes de destruir a nossa fé. O tempo todo nós passamos por muitas situações que fazem com que a gente chegue a perder a fé. Porém, não basta ter fé, é preciso ser coerente e viver de acordo com o que se crê. Ter fé é ser coerente com palavra e ação. Não adianta você crer, pensar, falar, rezar e a sua vida não tem coerência com aquilo que você crê, pensa e fala. Ter fé é acreditar que se recebe uma graça muito antes de a possuir. É ter uma confiança inabalável em Deus. Ter fé é isso. Uma vez aliás, a gente vê toda hora algum clipe, alguma história que fala sobre isso, né? Que a pessoa coloca o pé e depois é que Deus coloca o chão ou o degrau. Isso é ter fé. É você saber que você vai colocar o pé e vai ter um lugar lá para você pisar, né? Peçamos à Virgem Maria que nos cubra com seu manto sagrado e nos devolva a confiança e a fé em Deus. Ela saberá como levar nossos pedidos a Deus, pois só assim temos a certeza de sermos atendidos. É através de Maria que seremos atendidos em todas as nossas orações. Se nós queremos ter mais fé, peçamos a Maria, que ela vai levar esse pedido a Jesus. Falando em fé de Maria, nós vemos no Tratado da Vida da Devoção, lá no capítulo 7, que fala dos efeitos maravilhosos que essa devoção produz numa alma que lhe é fiel. Nós lemos no artigo 2º, falando da participação da fé de Maria. No número 214, a gente lê assim: a Santíssima Virgem vos dará uma parte de sua fé, a maior que já houve na terra, maior que a de todos os patriarcas, profetas, apóstolos e todos os santos. Agora, reinando nos céus, Maria já não tem esta fé, pois vê claramente todas as coisas em Deus pela luz da glória. Maria não precisa mais ter fé, porque ela já está vendo tudo. Mas com o assentimento do Altíssimo, ela não a perdeu ao entrar na glória. Ela guardou essa fé para os seus fiéis servos e servas na igreja militante. Quanto mais guardardes a benevolência dessa princesa e virgem fiel, tanto mais profunda fé tereis em toda a vossa conduta. Uma fé pura que vos levará à despreocupação por tudo que é sensível e extraordinário. Uma fé viva e animada pela caridade que fará com que vossas ações sejam motivadas por puro amor. Uma fé firme e inquebrantável como um rochedo, que vos manterá firme e constante no meio das tempestades e tormentas. Uma fé ativa e penetrante, que, semelhante a uma chave misteriosa, vos dará entrada em todos os mistérios de Jesus Cristo, nos novíssimos do homem e no coração do próprio Deus. Fé corajosa que vos fará empreender sem hesitações e realizar grandes coisas para Deus e a salvação das almas. Fé que será vosso fanal luminoso, vossa via divina, vosso tesouro escondido da divina sabedoria, e vossa arma invencível, da qual vos servireis para aclarar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte,
para abrasar os tíbios e os que necessitam de ouro candente da caridade, para dar vida aos que estão mortos pelo pecado, para tocar e comover por vossas palavras doces e poderosas os corações de mármore e derrubar os cedros do Líbano, e para, enfim, resistir ao demônio e a todos os inimigos da salvação. Isso está lá no nosso Tratado da Vida Devoção. Vou deixar aqui embaixo para vocês acompanharem. Então, é isso que a gente tem que fazer hoje. Vasculhar lá no fundo do nosso coração qualquer coisa que esteja nos causando tristeza. E se nós estamos procurando imitar Maria na sua fé viva, imitar, acreditar em Deus, ter confiança em Deus, fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Para encerrar a nossa reflexão, eu vou deixar aqui embaixo a oração de Nossa Senhora pedindo que aumente a nossa fé. Tá? É uma oração muito linda, oração para aumentar a fé nos momentos difíceis. Eu vou deixar aqui embaixo para que possamos rezar juntos. Está bem? Então hoje, cuidado com a tristeza e vamos desenvolver a confiança em Deus, a fé em Deus, acreditar que Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo e só Ele pode tudo. Tá bom? Até amanhã então. Que Deus continue esteve com vocês e Ele esteve até agora conosco, juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.